Oi meninos, vamos falar da região Sudeste hoje. A região Sudeste é formada pelos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O clima predominante na região é o tropical, que apresenta invernos secos, verões chuvosos e temperaturas médias anuais bem superiores aos 18 graus. Claro que se você já visitou aí a serra, alguma serra de Minas, alguma serra do Rio de Janeiro ou de São Paulo, você se deparou com temperaturas baixíssimas, 7, 8 graus, mas na média, as temperaturas da região Sudeste estão sempre acima dos 18 graus. Os climas da região são o tropical de altitude e lá no sul de São Paulo, o subtropical. São variações do clima tropical que ocorrem devido a diferenças de altitude e de latitude na região. O relevo da região é marcado pela presença de planaltos e regiões de serra, principalmente próximo às costas litorâneas. A Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira são exemplos desse tipo de relevo. Em algumas partes do interior da região Sudeste, você vai ter características mais suaves, mais planas, com presenças de morros mais baixos e de topos aplainados, que são características que facilitam o desenvolvimento agrícola, por exemplo. O interior de Minas é todo assim, todo cheio de morros, elevações suaves, aquelas encostas suaves. Quem tem a oportunidade de ir a Minas Gerais vê isso com muita clareza. Você vai ter aí o clima tropical de altitude, e o clima subtropical. Você vai ter a formação de um relevo marcado por planaltos e regiões de serra, principalmente a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, e no interior da região Sudeste um relevo com características mais suaves, mais planos, com presença de morros mais baixos e de topos aplainados, que são características que favorecem e facilitam o desenvolvimento da agricultura. Antes da vinda dos europeus, a região Sudeste já era ocupada por diferentes povos indígenas, como os Pataxó, os Motoboys e os Guarani. Não, esquece motoboy, brincadeira. E outros povos, muitos outros povos indígenas habitavam essa região. Na Ilha do Governador, por exemplo, tinha os Temi-Minó, lá na área da região de Campos tinha os Goitacás, você tinha uma série de tribos tupis também, aqui, sobretudo aqui no litoral. Durante o século XVI, a região já apresentava vilas de ocupação. A gente teve a França Antártica aqui. O cultivo do café vai se iniciar no século XVIII, no Rio de Janeiro, mas foi a partir do século XIX, em São Paulo, que a produção cafeira se intensificou, gerando a migração de trabalhadores vindos de diferentes partes do mundo. Aí você começa um processo de colonização muito diverso. Vem primeiro uma grande leva de italianos, depois uma leva significativa de japoneses, e nesse meio tempo sempre com uma chegada quase que permanente de portugueses, geralmente portugueses pobres, em busca de vida melhor, sobretudo nos períodos de guerra na Europa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, você vai ter ali uma migração portuguesa muito grande. E veio gente da Polônia, veio gente da Ucrânia, veio gente de tudo que é lugar do mundo. Grande parte do café cultivado no Brasil era direcionado aos portos para exportação. As primeiras ferrovias foram construídas para facilitar o transporte dessa mercadoria pela região. A primeira ferrovia do país foi construída aqui no Rio de Janeiro, pelo Barão de Mauá, a ferrovia que ia até Petrópolis, uma ferrovia pequenininha, que tinha 65 quilômetros, que subia a serra e voltava, e logo em seguida o Dom Pedro II mandou construir a ferrovia a Estrada de Ferro da Leopoldina, começando um processo de integração nacional que nunca se concluiu, na verdade. Até o fim do século XIX não existiam indústrias no Brasil. A cafeicultura gerou as condições necessárias para a industrialização brasileira, por causa do desenvolvimento dos transportes, do acúmulo de dinheiro para investir na criação das fábricas, na formação de um mercado consumidor e da concentração de mão de obra. O transporte do café, desde as fazendas até os portos, possibilitou o desenvolvimento das ferrovias na região, o que facilitou o fluxo de mercadorias industrializadas. A exportação do café
permitiu o acúmulo de dinheiro pelos fazendeiros que comercializavam esse produto. Com a crise do café, em 1929, parte desse dinheiro foi investida nas indústrias. A vinda de imigrantes para o trabalho nas fazendas de café ajudou a concentrar a mão de obra e a aumentar o mercado consumidor, isto é, um mercado de compradores para produtos que eram fabricados. O surgimento das indústrias e a demanda por trabalhadores gerou o crescimento urbano na região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro capital do país, São Paulo esse centro de desenvolvimento industrial, e aí você tem ali um desenvolvimento grande já na República Velha, na primeira República Brasileira, você tem um processo de domínio político que é conhecido como República do Café com Leite, que também insere Minas Gerais nesse contexto, fazendo uma triangulação, né? Os políticos eram decididos, os presidentes eram definidos ali pelo leite mineiro e pelo café paulista e governavam no Rio de Janeiro. Então você tinha ali aquele triângulo que até hoje não permanece nesse sentido, mas fez com que cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte se tornassem as 3 maiores cidades do Brasil, as 3 maiores centros populacionais e industriais do país, né? E assim há pelo menos 60, 70 anos. De acordo com o IBGE, em 2017, a população do Sudeste era de cerca de 87 milhões de habitantes, mais de 1/3 da população brasileira, 42% da população brasileira aproximadamente, e posicionava a região como a de maior densidade demográfica do Brasil, chegando a ter 94 habitantes por quilômetro quadrado. A urbanização da região foi favorecida pelo êxodo rural, ocorrido entre os anos de 1950 e 1960, quando a maior parte do Brasil vivia na área rural. A partir dessa transição, na década de 50, sobretudo do Nordeste, né, você vai ter um inchaço, né, da população carioca, fluminense e paulista e paulistana. Os nordestinos vieram em massa de diversas regiões do Nordeste, muitos da Paraíba vieram para o Rio de Janeiro, muitos da Bahia foram para São Paulo, gerando inclusive animosidades e esse bullying que fazem, né? Que todo nordestino em São Paulo é chamado de baiano e todo nordestino no Rio de Janeiro é chamado de Paraíba, que é uma marca que acaba acontecendo nessas regiões muito em função desse primeiro grande movimento de vinda para cá por conta do êxodo rural. As cidades do Sudeste que mais cresceram e se urbanizaram foram São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, como eu falei, ao lado de outros centros urbanos, como Campinas, São José dos Campos, Vitória, no Espírito Santo, na capital do Espírito Santo, hoje em dia Ribeirão Preto e tal. Só São Paulo tem ali umas 4 ou 5 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. As condições naturais da região, como a presença de terrenos planos e de água, favoreceram o desenvolvimento de atividades agropecuárias. A utilização de técnicas e de equipamentos modernos proporciona elevada produtividade para a agropecuária no Sudeste. Entre os principais produtos agrícolas cultivados por essas bandas, você tem um destaque, claro, até hoje, para o café, para a fruticultura, sobretudo da laranja, para a cana-de-açúcar e a banana. O cultivo do eucalipto, que é usado como matéria-prima para a produção de papel, se destaca no Espírito Santo, que é uma região de produção bastante intensa desse insumo. E a criação de gado bovino e dos galináceos são a principal fonte aí de criação de animais da região. O extrativismo mineral também é uma atividade importante, sobretudo em Minas e no Espírito Santo, onde destacam-se a extração do minério de ferro. São Paulo e Rio de Janeiro vai ter maior extração de petróleo e de derivados. O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país. A maior parte dos estabelecimentos comerciais brasileiros concentra-se na região sudeste. Além disso, há nessa região um grande número de centros de comércio especializados em determinados tipos de produto. As lojas de rua de São Caetano, da cidade de São Paulo, no Saara, do Rio de Janeiro, em Madureira, são áreas que vendem artigos populares,
que são revendidos pelo Brasil inteiro, né? O setor de serviços da região sudeste é o mais desenvolvido e dinâmico do país. Nessa região encontram-se médicos e hospitais altamente especializados, grandes universidades, importantes centros empresariais, hotéis de alto luxo, polos de cultura, de lazer e de serviços e sedes de bancos, empresas e indústrias. A maior parte dessas coisas está nessas cidades, sobretudo na cidade de São Paulo, né, mas também com um grande destaque para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. Grandes cidades da região sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, enfrentam grandes problemas como o trânsito, a falta de moradia e a violência urbana. Esses problemas também ocorrem em outras cidades brasileiras, mas são mais evidentes nessas regiões por serem mais populosas, obviamente. A ineficiência do transporte coletivo contribui para que isso aconteça, faltam ônibus, ou pelo menos não tem ônibus suficientes, nem linhas de metrô e trem para atender a população toda. E isso também gera poluição demais, né? E aí você tem um problema também de alergias da população e tal. A gente tem, acho que, os maiores índices de poluição do país, não à toa, né? O excesso de carros e a falta de cuidado dos condutores acaba causando acidentes, tirando vidas de muitas pessoas. Dirigir nessas cidades é também um certo risco de vida. O alto custo das moradias na região sudeste faz com que parte da população viva em construções precárias e em locais inadequados, em bairros afastados do centro de trabalho e, algumas vezes, sem acesso ao saneamento básico. Acho até que eu devo estar sendo muito generoso, porque só no Rio de Janeiro, 25% da população mora em áreas carentes. 25% é um quarto da população. Então, se eu penso em 10 milhões de pessoas, eu estou falando de 2,5 milhões de pessoas. É muita gente vivendo em áreas de risco, em áreas sem saneamento básico adequado ou sem saneamento básico algum. Claro que é uma característica mais relevante, mais pesada no Rio de Janeiro, mas de uma certa maneira evidencia problemas sociais, políticos e econômicos de grande monta nessa cidade. A desigualdade social, ou seja, a diferença econômica entre pobres e ricos, é uma característica das grandes cidades do Sudeste. Para diminuir as consequências da desigualdade social, alguns programas sociais oferecem amparo à alimentação e à educação. Porém, esses programas nem sempre alcançam a todos que precisam e viram um grande problema para a nossa região. A região sudeste, então, é a mais populosa e povoada e urbanizada do Brasil. A industrialização brasileira iniciou-se no Sudeste, favorecida pela cafeicultura. A economia do Sudeste é bastante desenvolvida e diversificada. A região concentra centros comerciais, centros de pesquisa e tecnologia e centros de serviço. As atividades agropecuárias e extrativistas têm grande importância na economia da região Sudeste, e nas cidades da região Sudeste ocorrem problemas como trânsito, poluição e muita desigualdade social. Assim como aconteceu com a região Nordeste, a Mata Atlântica, que cobria boa parte das terras do Sudeste, foi destruída com a ocupação humana. A expansão das áreas destinadas às atividades agropecuárias, a exploração de madeira e a construção de rodovias reduziram drasticamente a área coberta pela Mata Atlântica e para a construção de casas também em cidades. As cidades cresceram em cima da Mata Atlântica. Atualmente encontramos pequenos trechos remanescentes de Mata Atlântica em áreas de difícil acesso, como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira e nas APAs, que são as áreas de proteção ambiental, nos muitos parques ecológicos que existem na região Sudeste, sobretudo no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Algumas comunidades tradicionais, que são conhecidas como caiçaras, localizadas principalmente no litoral do Rio de São Paulo e do Paraná, que já é na região sul, mantém práticas culturais próprias e tem seu modo de vida bastante relacionado ao ambiente marinho e à Mata Atlântica. Porém, o crescimento das cidades litorâneas e a valorização dos terrenos na costa vem ameaçando o modo de vida caiçara. Também é preciso preservar esse modo de vida, que é um modo de vida tradicional, e que não tem por que ser destruído, né?
Não faz sentido. Tá? É isso. Estamos aí com a região Sudeste e eu acho que a gente viu, ainda que de forma muito rápida, todas as regiões do Brasil. Grande abraço para vocês, fiquem em paz. Esse ano foi um ano muito difícil, mas eu acho que a gente conseguiu chegar até o final e isso já é uma grande vitória. Ok? Um abraço para todos.